está chegando aqui para conversar com a gente, nossa queridíssima Francisca Jesus, ela que é quando a gente apresenta, a gente sempre tem que escolher, né, porque ela faz várias coisas, muitas coisas. E dessa vez ela vem aqui então como a presidenta do Concult que está com a sua eleição aberta aí até a próxima, agora quinta-feira, né, mais 3 dias, hoje, amanhã e depois, como possibilidade aí de votar na próxima gestão do Concult e participar, assim, da gestão pública da cultura aqui em Pelotas. Mas, Chica, bom dia, seja muito bem-vinda ao Contraponto. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo espaço que vocês sempre gentilmente nos chamam e colocam à disposição, né? Isso é muito bom. Então, saí agora lá da Secretaria de Cultura, já votei, deixei para votar no segundo dia, porque a gente já tem uma prévia, né, de quantas pessoas se mobilizaram, de quantas pessoas foram votar. Tá meio parado, gente. A gente precisa da participação de todos, né, e todes e todas, porque é um espaço importante e fundamental para a gente mobilizar a cultura, né? Na verdade, quem faz a administração aí da cultura está lá no nosso Plano Municipal de Cultura. Quem faz a administração da cultura em Pelotas é o Conselho Municipal de Cultura. Então, é um espaço fundamental, importante e principalmente com compromisso, né, de que a cultura ela possa que ela potencialize o que a gente já vem fazendo aí desde sempre, né, dentro das comunidades, os fazedores de cultura, né, que sempre se mobilizaram na organização dos eventos, nas produções. Então, o Conselho de Cultura, ele é um espaço fundamental e muito importante. Chica, quando a gente pensa na eleição do Conselho de Cultura, acho que é muito comum as pessoas pensarem que só quem vota é o pessoal que faz cultura na cidade. E aí eu quero que tu comente um pouquinho por que um cidadão comum, que não é produtor cultural, que não é artista, por que é importante que ele participe dessa composição? É importante porque, na verdade, aquela pessoa, e já me perguntaram isso, né? E uma pessoa que não é ligada à cultura, né? E ela estava dizendo, tá, mas por que tu tá me dizendo para mim votar? Eu disse, sabe por que eu tô te dizendo para ti votar? Porque tu é costureira. E a cultura, ela gera emprego direto e indireto. O setor da costura, as costureiras, né, as customizadoras, enfim, aquelas pessoas que fazem desde pequenas reformas até pensam num figurino, fazem o figurino completo, como a gente diz, né, que elas tiram do papel a ideia do estilista, a ideia da pessoa que desenhou, idealizou aquele projeto de roupa, né? Então, essas pessoas, chega a época do carnaval, quem é que não quer customizar um abadá, por exemplo, né? Ficar linda nas festas de carnaval, ou pensar na sua fantasia, seja de clube, seja carnaval de rua, né? Desde a criança, do bebê, né? Que as mães gostam de levar, enfim, para essas festas, até as pessoas que estão aí, são ligadas ao carnaval efetivamente. O vendedor de água, que ganha muito nas frentes ali das festas, dos bailes, vendedor de água, cerveja, refrigerante, aquele mercado informal. Eu estou dando um exemplo mais direto, né? Aquele mercado informal. O sapateiro, né? O sapateiro que desde sempre atuou efetivamente no carnaval, seja pensando e reformando os sapatos, né, para desfile na avenida, também para os clubes, né? Em Pelotas, para quem não sabe, em Pelotas tinha sapateiros que eram já tradicionais, por exemplo, que tu levava o teu sapato e eles forravam, pensavam e customizavam aquele sapato
e muitos até faziam sob medida os sapatos para os grandes desfiles, seja dos clubes, seja da avenida, né, que a gente diz, para o carnaval de rua também, para os blocos, enfim. Então, é um setor que movimenta os mini mercados, né? A gente tem aí as manifestações populares, que a manifestação popular, o que ela é? Ela pensa nesses eventos de rua, manifestação popular efetiva, né? Seja os blocos e cordões de rua, o carnaval esse da rua mesmo, seja manifestações que aí às vezes a gente vê popular, roda de conversa, enfim, tudo que aconteça e seja uma manifestação ligada à cultura e ligada ao movimento popular, à auto-organização popular, né? Então, isso tudo gera muito emprego, né? Gera emprego, e é um emprego que a gente não está acostumado a ser visibilizado, por exemplo, na mídia, né? Por exemplo, fazer um levantamento de quantas pessoas do mercado ali, o vendedor, aquele informal, que eu digo de ocasião, né? Aquele que junta a família para vender, pega o seu isopor para fazer um dinheirinho extra. Os carros de aplicativo, por exemplo, chega nessa época, o movimento dobra, triplicam as entregas, a movimentação na rua, também tem muitos que fecham pacotes exclusivos. Isso é um novo. Antes eram os taxistas, né? Mas isso é uma nova tendência agora. Por exemplo, tem pessoas que são, enfim, que trabalham com carro de aplicativo, mas eles já fecham pacotes com determinadas entidades ou determinadas famílias que querem curtir o seu carnaval com segurança. Tem, por exemplo, muitas mulheres que dirigem carros de aplicativo, e elas oferecem esse trabalho que é o trabalho seguro, né? O carro de aplicativo seguro voltado para mulheres, né? Então já tem ali os seus pacotes fechados. Olha, tal dia eu vou precisar dos seus serviços, enfim, né? Os meus filhos vão precisar, enfim. E aí tu tem esse direcionamento. É um novo mercado, né? Então movimenta e mobiliza toda a cidade. Chica, a eleição do Concult é fundamental, porque quando a gente olha para a cultura, eu acho que a instância que a gente pensa em primeiro momento é a Secult. Mas o Concult, ele tem um papel fundamental, porque, na minha visão, ele é a ponte entre os fazedores de cultura e também a população. Isso. E a Secult. É ele que faz essa articulação. Então, eu queria que tu contasse pra gente como que desenhasse mais precisamente uma cidade com um concurso, com um conselho de cultura, e uma cidade sem um conselho de cultura, justamente para a gente entender a diferença que a existência do concurso faz. Ano passado a gente tinha uma gestão do PSDB, eram diversos os problemas relacionados ao setor da cultura. Agora a gente tem uma gestão mais progressista, que, querendo ou não, traz algumas diferenças ali sobre toda essa questão. A gente ainda tem alguns atrasos que os fazedores de cultura reclamam bastante, principalmente relacionado ao Procultura, mas eu queria que tu contasse para a gente justamente essa diferenciação, assim, o ponto que o concurso traz de diferença para uma cidade que tem um conselho e uma cidade que não tem um conselho. Então, uma cidade, por exemplo, que tem um conselho de cultura, nós aqui em Pelotas, a gente está aí muito à frente, né? Por exemplo, nos programas federais, né? Nós conseguimos inscrição em todos os programas federais, né? A gente conseguiu, inclusive, a execução com todas as dificuldades, né? Enfim, mas Pelotas conseguiu executar os projetos, né? E consegue executar os projetos. Então, a gente tem PNAB, a gente tem aí o Cultura Viva, que destaco aqui, a gente está com uma lei que está parada, mas que agora é uma missão para a próxima gestão mobilizar essa lei, né? A municipal, uma lei municipal do Cultura Viva. A gente tem projetos direcionados para o Cultura Viva, a gente tem projetos direcionados e mobilizados, né? Recursos que foram mobilizados para o Juventude Negra Viva, que a gente vai apresentar agora. Vão sair aí 8 editais ligados ao Cultura Viva, que é os saberes, fazeres, né?
mestres e mestras, valorização da cultura popular direta, aquela cultura da periferia, que as pessoas desenvolvem seus saberes, seus fazeres, e que isso está sendo muito valorizado agora com o governo federal. Nós, na antiga gestão, nós conseguimos, de certa forma, com a presença do Conselho, mobilizar e avançar em alguns pontos. Quais os pontos? A gente teve aí o Plano Municipal de Cultura, né? Que as Pelotas tem um plano municipal, tem um direcionamento de cultura, tem um foco, né, voltado com perspectiva para a mobilização cultural. A gente tem aí também a função dos editais e monitoramento dos editais. Nossa gestão conseguiu também colocar, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura da antiga gestão, e essa também a gente tem um ótimo diálogo, em função dos funcionários também ali da equipe de carreira, né, que são funcionários que são efetivos na secretaria, mas também a gente tem tem tido a boa comunicação também com os que vieram se somar. Enfim, cada gestão tem um perfil, né, mas a gente conseguiu esse diálogo importante, que é todos acreditando no nosso trabalho. E a gente conseguiu coisas importantes, como, por exemplo, os pareceristas externos, para avaliar os projetos também. Então, hoje, ainda passa, claro, pelo Concult, os editais, porque nós pensamos através... A gente conseguiu, por exemplo, a escuta, as oitivas, né, junto à comunidade também, que isso não é toda cidade que tem. Então, a cidade, hoje, o setor cultural, ele também coloca ali, a comunidade determina o que quer ver dentro daquele espaço, aquele edital. Então, nós temos a fundação, parceria com a fundação da UFPEL, que foi uma mobilização do Conselho, embora não apareça também nas mídias, e principalmente muitas vezes da prefeitura, mas foi uma mobilização nossa para tirar o balcão de negócio. Ou seja, todo mundo que submete hoje edital tem a segurança que ele está concorrendo de uma maneira limpa, de uma maneira que é previsível, inclusive, dizer, olha, se eu seguir passo a passo, eu vou ter boa pontuação, vou ter experiência, eu vou ter todos os mecanismos que, aliado com o governo federal, que também está fazendo os cursos, né, direcionados, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar lá na plataforma do Gov, ou se não, pedir informação na Secretaria de Cultura, como é que funciona, ver na internet, o Instagram, como é que funcionam esses cursinhos que são online, né, são mobilização cultural para escrever projeto, né, e submeter projeto. Os ministérios têm uma cartilha específica, principalmente o Ministério da Cultura também tem uma cartilha específica para submissão de projetos, e isso em Pelotas a gente sempre tem, a gente tenta seguir sempre os critérios do Ministério da Cultura, né, dos editais, então não tem nenhuma surpresa dentro desses editais. Eles são, se pegar um edital lá do Ministério da Cultura, e comparar com os nossos editais, tu vai ver que está tudo ali e que tu pode ter o preparar. O grande desafio na verdade, criar um vínculo que as pessoas tenham esse maior destreza, né, para a escrita dos projetos. Mas depois que a gente pega a mão da escrita do projeto, as pessoas se surpreendem de como que podem mobilizar e acessar esses recursos, né? Então, é isso, sim. E a gente, dentro do Conselho de Cultura, eu destaco aqui a figura da Anne, que hoje ela não está mais ligada no Conselho, mas a Anne, ela foi uma das figuras mobilizadoras e sabe muito de cultura, que foi uma grande incentivadora dos projetos, inclusive da transparência desse processo dentro da submissão, né, aí da cultura, de projetos, enfim. Então, a gente teve um desafio enorme.
O desafio da próxima gestão é dar andamento e ampliação nesses projetos, nessa perspectiva, né, de fazer. Então, a gente mobilizou muito dinheiro para Pelotas dentro desses editais. Claro que não se fez, a secretaria não fez nada isolada e nem o conselho fez nada isolado. A gente justamente aplicou essa ponte, né, de conversa, de dizer, olha, nós temos que seguir o plano municipal, a gente tem que seguir diretrizes do Ministério da Cultura e a gente tem que estar atento aos incentivos do governo federal para trazer para a cidade. Chica, queria que tu comentasse, explicasse para a gente quem é que está apto a votar e como é que a população deve proceder para participar desse processo eleitoral. Para onde ela deve se dirigir, por exemplo, o que ela deve levar, como é que isso funciona? Então, é um documento com foto, né, a identidade ali, e também saber colocar ali o número do seu documento, né, é muito simples, né. Então, nesse processo, a gente nem está pedindo grandes enfim, coisas para votar, só que as pessoas participem do processo, se identifiquem, né? Então, estudante da UFPEL pode votar. Pessoas da comunidade, dos bairros que estão passando ali pelo centro, ou que seja ali daquela região do Dunas, que a gente tem uma urna lá na Praça Céu, podem votar. O planejamento era ter muitas urnas descentralizadas, mas infelizmente chegou na hora, a gente não conseguiu por falta de pessoal, né? Então a gente queria, para além de incentivar a votação, mas também garantir a lisura do processo, né? Então a gente tem esse compromisso muito. A Daniele, que está à frente, a Daniele é do Conselho, né, de Cultura, e ela está à frente aí, ela é a vice-presidenta, né? E ela está à frente desse processo da comissão eleitoral, muito séria, muito envolvida, né, dentro desse processo. Então, nós temos ali na Secretaria Municipal de Cultura, apresenta documento com foto, e tem ali o recebe a cédula, né? E tem uma área separada, então o voto é secreto, né? Não tem nada que as pessoas têm que votar na frente de alguém, vai ali para a cabine de votação e deposita o seu voto. Na cédula já está tudo bem explicadinho ali, as pessoas, os candidatos, né, e as entidades. Nós temos duas entidades, que é a Universidade Católica e a UFPEL, mas também tem a opção ali branco e nulo, né? Nós temos alguns candidatos, 2 da Manifestação Popular, um das artes visuais. Eu posso te ajudar aqui, tô com... Ai, que ótimo, então tá. A gente tem o Gilmar Pinheiro no Memória e Patrimônio, a Marilisa, dos Santos Gomes, e o Rogério Silva Silveira na Manifestações Populares, ambos no mesmo segmento. O André Barbachan Silva, da Artes Visuais e Audiovisual, o Danilo Marostega Salvade, da Música, e a Carmen Anita Lose Hoffman, das Artes Cênicas. Consegue falar para a gente um pouquinho sobre cada um? Eu até esses dias me pediram também para explicar, e a gente não está fazendo essa explicação de cada um. Por quê? Dentro desse processo, né, a gente entende... tá chovendo, tá sendo temporal, gente. Dentro desse processo, a gente pode, enfim, influenciar, né, na hora do voto, enfim, e a proposta é que os candidatos, eles façam a sua mobilização, eles se apresentem nas mídias, né? Então, tem ali de cada área, eu fico com medo de esquecer alguma coisa importante no currículo dessa pessoa e, de repente, assim, poxa, mas você não falou que eu faço tal coisa, né? Então, a gente eu e a Daniele, a gente olha, o povo que se apresente, né? Mas é uma coisa interessante, porque na última eleição, eu me lembro que eu fiz até um cardzinho, né, para me apresentar, e aí me apresentar nos grupos.
enfim, e eu fiquei muito faceira, porque as pessoas dizem, eu votei porque eu vi o teu card ali, não sabia que tu era da área de memória e patrimônio, né, que tu era historiadora. Então isso também é importante para que as pessoas se apresentem na sociedade, para que as pessoas ampliem a sua participação efetiva, e que eu sou muito impulsionadora da formação de lideranças, por exemplo. Aí não fica aquele totem único que só aquela pessoa pode falar sobre tal coisa. Não, a gente tem pessoas maravilhosas que não se apresentam ou por timidez, ou por falta de oportunidade, ou por entenderem que isso aqui não, a visibilidade não é para mim. Mas a gente tem que visibilizar o nosso trabalho, né? Eu agora, saindo do conselho, eu já vou começar a minha mobilização na parte da cultura, voltar, né, às minhas produções na área da cultura, porque é isso, né? A gente tem que mostrar e botar a banda na rua, né? Tem que mostrar o trabalho da gente. E então, destacar que as pessoas, os candidatos, por favor, né, se mobilizem dentro das suas setoriais, mas também façam isso para a comunidade. Acho que até é importante, né, para que a gente, na hora de votar, saiba em quem está votando. A divulgação dos candidatos, ela é fundamental para que as pessoas participem. Exatamente. É um chamariz, é um incentivo fundamental para que os moradores de Pelotas votem, né? Exatamente. Fundamental. Quantos candidatos são eleitos, Chico? A gente tem 6 candidatos na eleição, aí com a votação, quantos passam para ser efetivamente a gestão? É importante dizer que, por exemplo, das manifestações populares ali a gente tem 2, e manifestação popular tem uma vaga, né? Então, provavelmente vai ser um eleito e um suplente, né? Então, artes visuais, música, né? Ali eu vi que são pessoas que têm uma só representação, né? Então, provavelmente aquela pessoa vai ocupar aquela vaga, né? É uma pessoa por segmento. É uma pessoa por segmento. Faltou algum segmento? Olha, sempre falta, porque a gente não consegue mobilizar a música, por exemplo, na última gestão a gente não teve representação, né? Mas a gente, ali o audiovisual, a gente, não me lembro se a gente chegou a ter representação, mas eu acredito que agora, na verdade, eu não me lembro assim de cabeça o que faltou ali, mas me parece que faltou um segmento bem específico, mas eu não vou ter de cabeça o que faltou ali, mas colocar que é importante que essas vagas, né, elas sejam preenchidas, que as pessoas fiquem, né, efetivamente no conselho, vão ter todo o apoio que precisarem, né, também da Secretaria de Cultura, a gente sabe, mas também das antigas gestões, né, que a gente sempre se coloca à disposição de auxiliar, né, dentro de alguma informação, enfim, né, e de passar a memória também da antiga gestão para a atual, né. Então, isso é importante. Literatura, o segmento. A literatura, isso mesmo. Olha aí, não podia ter esquecido, porque também é uma área que, né? Mas literatura a gente teve nessa e não teve da música, agora essa da literatura faltou, e a literatura que é super importante e fundamental, e organizada, gente. Em Pelotas, né? Tem associação, gente. Gente, assim, ó, é um segmento muito importante, porque dentro dessa perspectiva da literatura, não é só aquela tradicional que a gente conhece dos livros. Hoje, nós temos novos segmentos dentro da literatura, que é uma literatura voltada para o digital, por exemplo. A gente tem uma ampla divulgação dos livros, né, em formato digital. A gente tem aí a literatura sendo à frente aí na questão da acessibilidade, né, de livros já sendo acessíveis tanto às pessoas que têm com dificuldade, baixa visão, né, visão monocular, que são cegos, né, que precisam que também consomem cultura, né, e precisam da descrição, enfim, a gente tem, nossa,
o segmento ele está antenado nisso, né? E em Pelotas, infelizmente, que a gente produz muita literatura, tá fora, né? Infelizmente. E é um olhar que a gente tem que ter diferenciado, né? Aí para esse segmento, que não é só aquela literatura tradicional. A gente hoje tem muita literatura indígena, muita literatura negra, né? E uma literatura que está fazendo a diferença, né, dentro do seu segmento. Chica, então a eleição acontece hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí, quando termina esse processo do pleito, o que acontece? Quais são os próximos passos até a posse dos novos gestores? Então, aí nós teremos terminou ali a 1h30 da tarde, dia 4, 1h30 da tarde, nós já vamos começar a apuração, né? Então, pela comissão ali eleitoral, então já se inicia a apuração, que vai ser na Secretaria de Cultura. Aí já é comunicado, então, os novos integrantes da nova gestão, né, do conselho, e a antiga gestão, então, ela vai terminar o seu mandato lá no final de dezembro. E como é que a gente termina o mandato? A gente vai preparar a memória, o que vai passar para nova gestão, né? Então, em janeiro tem a posse, né? Nós não tivemos, importante dizer isso, que a gente não teve posse. Por quê? Né? Pois é, né? São coisas, eu digo que, às vezes, eu acho que o problema sou eu. Todo conselho que eu entro não tem posse. Só o da comunidade negra teve posse. O Condim não teve? Não, ainda não. Ainda não, Não mas vai teve ter. ainda? Não, ainda vai, mas vai Para ter. quem não sabe, Vai a Chica ter. também é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mas vai ter. Tomara, assim seja. Vai ter. Anunciaremos aqui na Rádio Com. Vai ter. Mas o da cultura não teve. E é importante dizer que é isso, né? A gente tem que conhecer quem está à frente desse processo, né? Então, é importante que a gente conheça de todos os conselhos, né? Claro. Que tem ali os seus rostos lá nas páginas da prefeitura, para a gente saber quem é que faz, quem é que forma, né? E aí, então, a gente vai passar, dizer assim, olha, até aqui nós fizemos isso, fazer uma prestação de contas, que vai ser provavelmente em janeiro, né? Essa prestação de contas, e junto aí já a nova gestão, aí passar o bastão. É preciso que se diga, hoje eu não sei como está, né? Mas é preciso que se diga que a divulgação da composição dos conselhos, historicamente, é péssima. Eu me lembro que até o ano passado a gente procurava as nominatas no site da prefeitura e simplesmente... Ainda está assim. Terrível, assim, Ainda se tá assim. O próprio Poder Executivo não reconhece a importância dos conceitos, minimamente oferecendo a nomenclatura atualizada dos conceitos municipais, fica realmente muito problemático, né? Não, uma administração progressista é o mínimo que se espera dela. Não, e com foto, bem né, divulgado, gente? Né? Não foto, só os claro, nomes, exato. porque isso é importante, e é importante que se diga que faz parte do processo de transparência. Né? Então, todos os conselhos eles têm que estar atualizados. E o Conselho da Mulher ainda a gente está atualizando a nossa nominata, porque muda a representação, né, das entidades. Então, agora a gente conseguiu já definir quem vai ficar mesmo para atualizar a nossa nominata e fazer todos os trâmites aí para em janeiro a gente ter a nossa posse efetiva. E nem eu digo de a posse, enfim, a cerimônia, mas é a apresentação desses conselhos, né? Claro. Do que move, o que trata, e muitas vezes a gente conversa com as pessoas e não sabe, as pessoas, eu nem sabia que era, né? Nem sabia que tinha, nem sabia. Então, isso é fundamental. A comunicação, eu sempre digo assim, a comunicação, ela pode salvar um governo e pode destruir um governo.
né? Então, que a gente se atente mais na comunicação, né? E se atente mais na valorização das pessoas. Até porque eu acho que a gente eu só vou fazer essa digressão, porque eu acho que ela é importante. Quando pensa nos problemas que as pessoas têm em várias áreas, né, na cidade, os conselhos são instâncias onde pode-se buscar ajuda, pode-se buscar direcionamento. Se a pessoa não sabe, não tem acesso a essa informação, quando ela vai buscar no vereador. Exatamente. E aí, para formar curral eleitoral Exatamente. é muito fácil, né? Exatamente. Então, acho que são instâncias representativas fundamentais, justamente porque elas são democráticas, elas são realmente, os conselheiros não recebem o real, eles estão ali que é para realmente facilitar essas pontes, né, Chica? Só quem recebe é o Conselho Tutelar, que recebe Exato. um salário. Mas, e na verdade, eu sou a grande defensora que os conselheiros, eles têm sim que ter, no mínimo, um jeton por parte do... O que é jeton, né? Por exemplo, o que pague o transporte, é o que mobilize um lanche, porque muitas vezes, né? E eu, dentro do conselho, eu fui defensora disso. Infelizmente, né, ou felizmente, claro que a gente tem democracia, a gente tem uma construção democrática, mas quando eu apresentei isso na nossa conferência de cultura, as pessoas foram contra. E depois, né, disse, não, mas eu não entendi muito bem o que era, mas tu tem razão. Sim, porque isso... Inviabiliza, né? Quem é que vai ficar sempre nos conselhos? Quem pode, quem tem grana para pagar o seu transporte, disponibilidade de tempo, enfim, o Conselho de Cultura, ele demanda muito, né? E eu sempre digo agora, olha, eu fui aprendendo ao longo do tempo, tem coisas que eu fazia fora daquele horário que eu ficava, enfim, que a gente tem que entregar ali os prazos, a listagem de quem foi contemplado nos projetos, de cumprir prazo, e tu tem toda a tua vida, e tu trabalha, e tu tem... Então, tu faz de madrugada. E as pessoas... Aí, eu digo, eu sou muito chata com isso. Aí chegava na hora de convidar para os projetos, convidavam e agradeciam à prefeitura. E eu disse, poxa, mas quem ficou lá toda noite analisando o projeto fui eu, né? Nem fui convidada, nem podia entrar na cerimônia, muitas vezes. Eu disse, não, então vamos parar. Não, no meu horário. No meu horário. Naquele prazo, a gente entrega e tudo é discutido na reunião. Mas também a gente entende que quem mora lá no bairro precisa de um carro, nem que a prefeitura disponibilize lá o carro, diz assim, olha, eu vou buscar o conselheiro para reunião, ou diga assim, olha, o Conselho de Cultura, ele é de fiscalização também. A gente não consegue fazer, claro, porque não tem carro. O pessoal do Conselho não de Saúde também fala muito. E olha que o Conselho de Saúde tem grana também, né? Então, o Conselho da Mulher não tem, o Conselho de Cultura não tem, o do idoso tem um carro, se eu não me engano, ou tinha, mas tem mobilização de recurso, né? Enfim, não sei qual é a realidade dos outros, mas a gente não tem carro. Então, é difícil, né? E para quem mora na periferia e quer participar desse processo, que é tão bom e enfim, importante, não pode. Então, tem que receber alguma coisa, né? O Conselho Estadual de Cultura recebe, por exemplo, a cada reunião. E o da cultura ainda tem essa especificidade, né? Que quem trabalha não pode propor projeto. E aí o cara é fazedor de cultura, ele participa ali e aí deixa de poder propor projeto, que é o que paga as contas, né, Chica? Isso. Mas a gente deu o primeiro, eu disse, olha, os primeiros passos estão dados, né? Porque hoje nós temos pareceristas externos, que, claro, tem que manter, né? Aí vai da nova gestão também manter esses pareceristas externos da lisura. A gente tem aí a parceria com a fundação, que enfim, tem ligação com a UFPEL, né? Isso também garante mais lisura dentro do processo. E a gente tem aí uma conferência ainda para acontecer de cultura, que vai ficar para a próxima gestão, mas que isso a gente pode apresentar
na conferência, né, essas propostas, e os conselheiros aí terem a oportunidade, então, de apresentar também seus projetos. É que, claro, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tudo uma faca de dois gumes, né? Se a gente entrega isso, com toda a construção para o governo dos editais, essa construção é do governo. Então, o conselho ele não pode participar mais da construção dos projetos, né? Porque passa informação privilegiada, né? E de que forma a gente vai poder gerir isso para apresentar essa solução? Bom, aí é um debate que a gente leva para a conferência, né? De que forma, quais são as experiências que deram certo, de como que funciona nos outros estados, mas também a gente corre o risco, né? De assim, olha, aí é com o governo, né? De fazer a oitiva ou não, de fazer a participação popular ou não, de pensar em determinados pontos, por exemplo, a gente tem cotas, né? Não é uma obrigatoriedade. A gente tem cotas dentro dos editais. Então, é isso, né? E tudo a gente pensou e debateu dentro do conselho. Chica, a Clarissa trouxe essa questão de que quem participa do conselho não pode participar dos editais, e aí tu também comentou que o conselho ele não tem recursos. E aí me veio o seguinte pensamento: a partir dos editais não seria possível, e eu não sei se isso pode ou não, mas a partir da elaboração e contemplação e pagamento de cada edital, uma pequeníssima parcela daquele recurso ser alocado no conselho, para que assim não role esse atravessamento de, bom, o conselho ele tem informações privilegiadas sobre o edital, então aí por isso não pode acontecer essa questão de inscrever editais as pessoas que estão dentro do conselho, mas a partir do edital, uma pequena parcela do edital ser destinada ao conselho, enfim, para que se gere caixa, o conselho, algo nesse sentido. Mas a gente já pensou nisso no plano municipal. Se as pessoas pegarem o plano municipal, tá lá. O conselho, ali os membros do conselho teriam totalmente a disponibilidade de receber, de fazer, enfim, através do fundo de cultura, né? Tá ali, tá previsto, né? O problema é depositar no fundo de cultura para a gente ter, né? É isso, só falta, né? É isso, né? Então, é vontade política que você está falando, então. Eu não vou dar grandes, porque eu já estou saindo, né? Mas o fundo, nem vou causar polêmica, porque eu quero 2026 seja uma nova etapa na minha vida. E eu pretendo ser também convidada para as coisas. Então, assim, mas assim, tá lá, se vocês pegarem o plano municipal de cultura, tá previsto, é 1%. Só que 1% de todo o recurso que é depositado no fundo é um dinheiro bom, né? É um dinheiro bom. A gente tem o fundo, a gente tem o CNPJ desse fundo, foi reativado agora o CNPJ. Olha aí a dica, né? Tá aí, né? Agora só falta o dinheiro. Né? Muito bem. Chica, 11 horas mais 58 minutos para a gente ir encerrando a entrevista. Queria que tu falasse, assim, tu destacou bastante a questão da PENAB, da Cultura Viva, o Plano Municipal de Cultura, as oitivas, os pareceristas externos, tudo isso como avanços, né, dessa gestão. Claro que ela não é feita sozinha, ela vem de várias gestões anteriores também, mas queria que tu comentasse o que essa gestão agora deixa de desafio para a próxima, com a tua experiência. Vamos destacar, assim, tipo, 3 desafios importantes que, hierarquicamente, na tua avaliação, sejam os mais fundamentais de serem enfrentados a partir de 2026. Revisão do Plano Municipal de Cultura, né? Eu destaco aqui o trabalho excelente do Leandro Maia, professor Leandro Maia, que sempre foi um grande incentivador e juntou o pessoal ali para mobilizar, mas a gente tem a revisão do conselho, desse plano, né, mobilizada pelo conselho, efetivamente. A gente tem o desafio de fazer aí a conferência municipal de cultura para discutir essa revisão, né, e a implementação aí efetiva da lei do Cultura Viva. Então, são desafios importantes, né?
para a nova gestão e que a gente tem que passar a ter mais atenção, né, e a cobrar. Pelotas tem aí um equipamento cultural maravilhoso e também tem aí o Fórum Permanente de Cultura, tem coletivos importantes, tem artistas que são fundamentais dentro do ranking Brasil, né? Aí brasileiro, tanto no Brasil e no exterior, são premiados, inclusive, a gente tem projetos premiados a nível de Brasil, o meu coletivo tem que é o Confluência Afroambiental, a gente ganhou agora recentemente o Fundo Brasil, então, e nada disso aparece, né? Então, a gente tem que, o desafio da nova gestão é quem são os pontos de cultura que estão aí fazendo a cultura, fazer essa rede aí, a gente destaca aqui o importante trabalho dos agentes de cultura aqui em Pelotas, o trabalho da Renata Pinhatti, que é excelente, né? Não tem nem o que falar do trabalho dela e de toda a mobilização. Agora, dia 4, ela está chamando uma mobilização que é importante, né? E já convido aqui que todos estejam presentes, porque, inclusive, ela mobiliza e incentiva muita gente a ter contato com o que está acontecendo no Brasil, né? E isso é muito importante. Então, é fundamental que isso a gente possa canalizar para a nossa conferência, para a revisão do plano, para também discutir novas possibilidades, né? E dizer que patrimônio não é casarão, não é esse legado do Shark, e sim patrimônio é tudo que acontece e que a gente sempre fez na periferia, a população se enxergar enquanto fazedor de cultura, que a gente sempre ganhou, quem mora aí na periferia sabe de que forma a gente ganha vida, né, que é trabalhando nesse mercado informal, que é da cultura, né, e mobilizando, enfim. Beleza, Francisca Jesus, te agradeço muito. Agradecemos muito a tua presença aqui no Contraponto, parabenizando então pela tua gestão e esperando aí novidades, porque a Chica segue como presidenta do Condim. Isso aí. Valeu, obrigada. Também, obrigada. A gente conversou então com a Francisca Jesus, presidenta do Conselho Municipal de Cultura, e que trouxe informações sobre as eleições aí dos novos representantes do Concult para a gestão 2026-2027. A votação acontece até quinta-feira agora, dia 4, com participação aberta para todos os moradores da cidade. Um momento importante aí para fortalecer a democracia cultural e também a participação popular. As eleições do Condim acontecem, então, das 8h30 da manhã à 1h30 da tarde, aqui na Secult, na Praça Coronel Pedro Osório, número 2, ou então na Praça Céu Dunas, na Avenida Ulisses Silveira Guimarães, lá no bairro Dunas.